Vinland Saga nos mostra muito mais do que os nossos olhos podem ver. Principalmente que todos somos escravos de algo ou nos tornamos escravos de alguma coisa. Será que seremos livres em algum momento? Será que nos libertaremos em algum momento? Ou a nossa vida é apenas uma escravidão desde o nascimento até a nossa morte? Bom, vamos comentar sobre mais esse episódio de Vinland Saga aqui junto com vocês e, claro, as mudanças e as particularidades entre o Thorfinn e o próprio rei Canuto. Duas pessoas que já seguiam caminhos completamente diferentes e a partir de uma catarse e um certo acontecimento, os dois continuam seguindo esses caminhos opostos, completamente diferentes. Se você quer saber de tudo isso, então cola aí junto com o Mano Joe em mais esse vídeo, beleza? Então, vamos lá! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um episódio de Vinland Saga. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo aqui no canal e apertando aquele famoso dedão aí, ó, no like, beleza? Muito obrigado de coração, muito obrigado por acompanharem Vinland Saga comigo. Eu sei que muitas pessoas talvez tenham dropado o mangá nessa parte, talvez tenham dropado o anime nessa parte e tudo, mas eu acho que essa parte está sendo bem melhor do que a primeira, eu confesso. Pelo menos é do meu agrado e do meu gosto. E bom, de toda forma, aqui eu quero trazer duas coisas importantes, que é o caminho do Canuto e o caminho do Thorfinn. O quanto eles eram diferentes quando eles se conhecem e o quão diferentes eles continuaram a ser após a separação dos dois. E outro detalhe é que o Canuto segue um caminho basicamente parecido com o do Thorfinn, parecido porque ele não é igual, e a mesma coisa o Thorfinn, seguindo o caminho que o Canuto, entre aspas, seguia anteriormente. E bom, vamos lá, gente. O nosso episódio ele vai ser dividido em duas partes, uma parte um pouco mais curta do Thorfinn e do Einar, e a segunda parte com o rei Canuto e o seu irmão. A parte do Thorfinn com o Einar é eles terminando de bater ali numa árvore, né? Eles terminam com aquela árvore, ou seja, a floresta inteira que eles precisavam derrubar em cerca de 3 anos mais ou menos, eles acabaram derrubando tudo. O Thorfinn já tá com o cabelo um pouquinho mais longo, eles estão super felizes por ter sido a última árvore e agora eles podem começar a fazer a sua plantação, e com isso eles vão adquirir a sua própria liberdade. Pelo menos é o que o Keitio prometeu para eles. E é então que a gente vê finalmente o Thorfinn sorrindo novamente e seguindo assim um caminho completamente diferente. Ali se passaram mais alguns anos e é então que os dois eles começam a conversar sobre o que farão ao obterem a liberdade. Até porque se acostumaram tanto a trabalhar como escravos ali que eles já não sabem, já não têm ideia do que podem fazer, e ainda mais o Einar, que já não tem mais família, então ele não tem uma ideia do que quer fazer de verdade. Arnheid, que é a mulher que ele é apaixonado, não vai ser livre facilmente, vai ser muito difícil disso acontecer, e por isso ele não tem ideia do que ele vai fazer depois de ser livre. E o Thorfinn, bom, ele já não sabe também o que vai fazer, se ele volta pra Islândia, pra sua família, se é que a sua família ainda tá lá e tá viva, né, porque a gente não sabe, eles desaparecem do mapa, pelo menos não é mencionado nada sobre eles. E aí o Thorfinn, ele começa a conjecturar se eles conseguiriam, por exemplo, acabar com a escravidão e as guerras. E bom, terminar com as guerras e a escravidão no mundo é algo simplesmente utópico, é muito difícil, é algo praticamente que eu diria impossível, sempre vai haver de uma forma ou de outra. Mas o legal desse sonho do Thorfinn é que ele não precisa necessariamente tirar todas as guerras e a escravidão do mundo, mas sim fazer a sua parte. E com a sua parte, ele pode ir contaminando ou plantando ali algumas sementes nas outras pessoas, e assim como um dia a semente foi plantada nele pelo seu pai, da mesma forma ele pode plantar essa semente trazendo para mais pessoas e pelo menos trazendo uma luz no fim do túnel, ou seja, fazendo a sua parte com os pés no chão. Claramente isso é possível. E ao ver aquele olhar, o Einar já percebeu que o Thorfinn ele fez uma grande mudança. E aqui vai a primeira parte do episódio, porque o Keitio vai aparecer, vai falar que vai conversar ali com o Haroldo e prometeu a eles que eles seriam livres assim que eles terminassem ali de preparar ali a sua terra e tudo para a plantação, e eles seriam livres, e ainda fez o convite para eles trabalharem para ele como servos, ou seja, eles são livres, gente, eles podem ir embora. Então sim, eles conseguiram a liberdade, mesmo que alguns vão falar assim, ah, mas aí eles não vão ser livres porque eles ainda são servos, né, eles vão ficar escravos daquele trabalho e daquele conforto
conformismo. Não, eu discordo. Eles são livres para poder ir embora, para poder ir para a Islândia, né? Arruma uma grana, vai embora. Eles são livres pelo menos agora e podem sair dali. Resta saber o que eles farão com tudo isso e se alguém vai atrapalhar no meio do caminho igual dos últimos episódios. Mas eu acredito que isso não acontecerá mais. E bom, ele vai embora porque ele vai se encontrar com o rei Haroldo. Para quem não se lembra, o rei Haroldo é aquele que ficou doente e foi envenenado pelo próprio rei Canuto. E o rei Haroldo é irmão mais velho do rei Canuto. As terras do rei Sueno, que é pai dos dois, foi dividida entre a Dinamarca e a Inglaterra. A Dinamarca ficou com o rei Haroldo e a Inglaterra ficou com o rei Canuto, que terminou de dominar ela e tudo, só que envenenou seu irmão para que ele assumisse o posto de rei das duas terras, até porque poderia haver algum tipo de conflito tendo dois reis. Por um ponto de vista estratégico, faz sentido o pensamento do rei Canuto, mas por um outro ponto de vista, você acabar com o seu próprio irmão mais velho é um negócio meio complicado. Mas aquela época nos traz uma visão completamente diferente do que nós temos hoje. Não dá para analisar a nossa realidade de hoje baseada em Vinland Saga, que é uma época lá atrás. E bom, com essa felicidade do Thorfinn, eu fiquei bastante feliz, mas aí a gente já vê um ponto, né? O Thorfinn, ele começa como uma criança inocente, tudo, passa por todo aquele caminho de vingança, destruição, quero matar, não sei o que, papapá, e aí ele vai seguindo esse caminho de ódio. Quando ele chega num ponto que ele perde o seu objetivo, ele fica vazio e começa a ser reconstruído com o tempo. Assim como o Canuto, que seguia basicamente ali um pouquinho mais do cristianismo, principalmente pelas influências ali do Ragnar e dele não querer ficar matando as pessoas e tudo, mas ele se transforma em outra pessoa a partir do mesmo momento que o Thorfinn viveu, ou seja, de um mesmo momento duas pessoas seguem caminhos completamente diferentes, que eles já seguiam lá atrás, eles já eram diferentes. Só que vamos dizer assim que o Thorfinn estava aqui no ódio, né? E aí ele vai caminhando até a bondade, né? E a partir daquela catarse, ele segue até a bondade. Já o Canuto, ele estava ali, ele era um cara bom e ele vai seguindo até o ódio e poder, graças à maldição ali de ter uma coroa. O poder acabou subindo a cabeça dele de certa forma e mesmo ainda tendo memórias boas sobre várias coisas, ele resolve negar todas essas coisas apenas para viver no seu mundo de poder e dominação. Até porque para unir um povo precisa normalmente de apenas um rei. Dois reis poderiam causar ali conflitos e até mesmo guerras. E isso, claro, faz sentido no pensamento do Canuto e faz sentido na minha cabeça também. Porque, bom, depois dessa parte a gente vai ter uma apresentação do Canuto, como tá a situação dele. O cara tá totalmente diferente, tanto no seu rosto, tanto nas suas poses, tanto nas suas falas, o modo com que ele fala. E o que eu pude perceber é que ele não tá totalmente feliz com tudo que ele tem feito, mas ele acha que aquilo tudo é necessário. Agora, como rei, ele tem uma responsabilidade diferente de quando ele era apenas um príncipe. E outra coisa, ele não pode ser aquele rei, vamos falar assim, bonzinho demais, porque a gente sabe como é o mundo dos vikings. Se você é bonzinho demais, cabeças são cortadas. E é então que a gente vê ali ele chegando na Dinamarca, na sua terra, vai se encontrar com o seu irmão, e ali, olha só que ponto interessante, ele vai lá, fala pro seu irmão ali, não, irmão, fica tranquilo aí, fica bem aí, porque né, você vai continuar reinando aqui na Dinamarca, mas foi ele mesmo quem envenenou e fez aquele papel falso lá pra caramba, na frente da própria irmã também, a Estrid, né? Então é interessante de ver como ele modificou a sua forma de tratar com os outros, de como ele era na primeira temporada e como ele é agora. E como eu disse, ele e o Thorfinn, eles seguiam caminhos opostos quando mais novos e seguem ainda caminhos opostos quando mais velhos. Resta saber se o Thorfinn vai se encontrar novamente com o Canuto e se alguma coisa vai mudar, porque os dois são pontos de virada até mesmo para eles mesmos, pelo menos é o que eu acredito, porque o Thorfinn deve lembrar quem era o Canuto antes e como voltar a ser aquele Canuto de antes talvez seja necessário, assim como o próprio Canuto possa ajudar ao Thorfinn a perceber a grandeza de ser um homem diferente e se tornar uma pessoa completamente diferente, aceitando a si mesmo, mesmo depois de todos os pecados que ele carregou ao decorrer da sua vida. E isso que eu acho legal, porque ele vai lá ver o irmão Haroldo, né, e ele começa a ter umas alucinações ali com o rei Sueno e começa a lembrar até mesmo do seu passado, como o rei Haroldo, né, o seu irmão, ele não queria ser um rei de verdade, e até ele em algum momento pede para o Canuto ser mais forte que ele e que o seu pai, mas essa força não significava a força que ele tem hoje. Talvez ele esteja confundindo tudo isso graças ao poder e o que o ambiente lhe trouxe também.
Porém, nós temos algo a mais, porque o Canuto ainda parece se sentir de certa forma arrependido, mas ele começa a jogar aqueles pensamentos antigos fora e começa a se aliar ao seu próprio pai, entre aspas ali, aquela cabeça falante, como forma de lembrar que ele mudou completamente e que se ele mudar para ser a mesma pessoa de antes, nada do que ele está planejando ou do que ele quer dará certo no final. Por isso, agora o Rei Canuto se torna uma pessoa completamente diferente e provavelmente a morte do Rei Haroldo com certeza chegará em breve, o que deve deixar ali o Canuto como rei da Inglaterra e também rei da Dinamarca. E aí, cara, termina o episódio basicamente ali. A gente vê que no próximo vai ter ali mais algumas conversações sobre o Rei Canuto. E a parte mais interessante que eu achei é como as pessoas acabam, nós acabamos nos tornando escravos de alguma coisa. Seja um escravo, por exemplo, de algum vício que você tem, seja até mesmo um escravo de seus próprios pensamentos. E como assim eu quero dizer, gente? Primeira coisa, o Thorfinn era escravo do ódio, Ele vai seguindo a vida e tudo mais, e agora ele vai se libertando e começando a renascer. O Canuto, ele já era um pouco mais, entre aspas, livre, e ao decorrer do caminho, ele vai começando a ser cada vez mais escravo do poder que ele adquiriu. Mas para além disso, nós podemos ir para a escravidão dos nossos próprios pensamentos, onde a gente coloca uma coisa na cabeça e simplesmente vira escravo dela. Então, quando você, por exemplo, você se sente desanimado e você acaba alimentando aquilo, você acaba muitas vezes se tornando escravo daqueles pensamentos negativos, ou até mesmo daqueles pensamentos super positivos que nem sempre são bons em certos momentos. Até porque o medo e a frustração muitas vezes são necessários para que nós cresçamos. Então, não ser escravo de algo, sempre tentar se libertar de uma coisa ou outra é sempre necessário. Mas algo que não muda é que desde o nosso nascimento, algumas coisas nos escravizam mentalmente, não só fisicamente como escravos de verdade, entre guerras e tudo mais, como as guerras da nossa própria mente e a própria escravidão. Escravidão de vícios, escravidão de erros, de coisas que nós cometemos repetidas vezes, que não são muito legais, e até mesmo excesso de bondade, que às vezes não faz bem pra ninguém. E por que eu tô dizendo isso? Porque o mundo é um lugar muito malicioso, é um lugar ruim. Se você não tiver o mínimo de malícia, você vai ser usado pelas outras pessoas. E para não cair nisso, você precisa pensar em si mesmo e não ser escravo do que as outras pessoas, por exemplo, precisam para você também focar em si mesmo. Claro, não se tornando egoísta, mas sim no ponto que você cuida de si mesmo. Então, tem várias coisas bem interessantes, esse episódio foi bem legal. Eu vou deixar o vídeo por aqui, não vou me alongar muito, porque eu acredito que daqui em diante é você com a sua própria reflexão que pode trazer aí alguma coisa nova nos comentários. Espero o comentário de vocês e eu estou vazando, tá bom? Até a próxima segunda e tô indo nessa. Fui, valeu!